A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós já estamos aqui, olha só, nós já estamos na nossa lição de número 7, o ministério da igreja, certo? O ministério, o serviço, o trabalho da igreja. E nós estamos aí iniciando já, essa é a segunda metade da nossa revista, que nós estamos tratando basicamente de eclesiologia. Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, sua função, natureza, e hoje nós vamos falar a respeito de ministério. E tem muita coisa boa por aí, por quê? Porque eu vou definir para você o que é ministério, eu vou mostrar para você a importância do sacerdócio no Antigo Testamento e também o sacerdócio de todos os crentes, e eu vou te explicar a atualidade dos 5 ministérios, certo? Lá de Efésios 4 e 11, porque tem uma polêmica muito grande a respeito dos 5 ministérios, eu quero esclarecer para você. E também nós vamos falar do ministério na atualidade, certo? Como olhar, como receber, como separar um obreiro. E nós vamos falar de tudo isso. Então eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. E esse daqui, ó, é o meu material em PDF, é o material que eu preparo para ministrar a aula para você. Por exemplo, aqui é só uma introdução do que é o ministério na visão do do Novo Testamento, certo? O que é o grego, como a igreja pensava, como o mundo pensava a respeito de ministério, tá? Se você quiser receber o nosso PDF, é muito simples. Aqui embaixo na descrição tem o nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo você entra e eu mando gratuitamente, olha só, gratuitamente para você esse material. E também todos os dias, ó, eu posto cardzinhos como esse daqui, da nossa leitura diária, certo? Todo dia eu posto para você da leitura diária. O que você faz? Você entra no nosso grupo, você vai receber todo dia, tá bom? Então vamos lá. O que é ministério, certo? Ministério. No grego, o ministério é diácona, certo? É diácona. Vai falar desta ideia de assistência, de serviço, porque a ideia de ministério não é uma ideia da igreja, certo? É uma ideia que vem importada do mundo grego, do mundo romano, certo? Por quê? Porque basicamente fala de alguém que está a serviço de outrem, alguém que ministra na vida de outro, certo? Isto é ministério nesta visão global. Mas quando nós vamos voltando para a igreja, o substantivo diáconos, certo? Ele vai ser incorporado na vida cristã. Ele vai ser incorporado no nosso dia a dia, certo? Nós temos um ministério dentro da igreja, que é a diaconia. Nós vamos falar bem, e eu vou passar para você a minha visão da diaconia. E a diaconia, ela é o serviço de ministrar aos outros, ou seja, de uma forma bem simplista. Enquanto pastores e presbíteros, eles fazem a parte litúrgica, entre aspas, espiritual, o diácono, ele vai cuidar da parte material, certo? A parte material. O que seria isso? Organização da igreja, os cuidados com o templo, é assistência para aqueles que estão chegando, não sabem para onde ir, cuidar do pátio, atender os carros, que isto é algo absurdamente importante. Uma igreja que não tem uma boa diaconia não consegue ter um bom culto. Para mim, certo? O diácono precisa ser uma das pessoas mais espirituais da igreja. Por quê? Porque, em via de regra, ele não participa do culto de uma forma regular, tá? Então, a diaconia dentro do Novo Testamento, ela é muitíssimo importante, até que
quando foi para ser separado os 7 diáconos, certo? Os 7 diáconos, a primeiro requisito que fossem homens cheios do Espírito Santo, de boa fama, boa índole, entendeu? Então é muito importante a ideia do diácono dentro da igreja. E isso, a diaconia, né? Nós falamos de diácono, tudo, mas isso tem a ver com toda a igreja, certo? E principalmente o ministério. Nós temos uma ideia, assim, por exemplo, eu sou assembleiano, certo? Sou pastor assembleiano. Nós temos uma ideia que existe uma escada e você vai subindo os degraus da escada. Você começa como cooperador, daí você vai a diácono, presbítero, evangelista, pastor, pastor presidente. Nós achamos que é uma escada. E eu penso ao contrário, que eu penso que é uma escada, mas ela é uma escada invertida. Olha aqui, certo? Ela é uma escada invertida, onde a pessoa mais importante no topo dessa escada é o membro. E a pessoa mais baixa dessa escada é o pastor presidente. No último degrau, o pastor presidente. Por quê? Porque este serve a todos, certo? A ideia de ministério é a ideia de servir. Quanto maior a tua função eclesiástica, maior a tua responsabilidade em servir. E Jesus deixa isso muito claro. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 14. Está escrito assim, ó. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, quando nós olhamos o exemplo de Cristo, nós compreendemos que o serviço cristão é muito mais do que pregar e cantar, é servir um ao outro, é atender um ao outro. Desta forma, vamos lá no nosso PDF aqui, subir no ministério, na verdade, é descer. E qual é o objetivo do ministério? É servir a todos, principalmente os membros. Tá? Então, irmãos, é muito importante você ter isso em mente. Tenha essa visão, certo? Pega essa visão e passa para os teus alunos. Faz ali na tua... Faz um gráfico disso daí, faz na lousa. Irmão, eu não tenho lousa na minha igreja. Compra uma cartolina. Cartolina é baratinho, certo? E mostra para os teus alunos como funciona esta ideia de ministério. Antes disso, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, se inscreva, ative ali o sininho das notificações, porque toda semana, pelo menos 2 vídeos tem, um da Escola Bíblica e um do nosso curso de teologia, tá? Nosso curso de teologia, nós ministramos o curso do IBADEP. Nós estamos falando sobre epístolas paulinas e gerais, muito top a aula, tá? Então, se inscreva, deixe um comentário, conte para mim. Em qual função do ministério você serve? Deixa aqui no comentário. Você é presbítero, é diácono, você não tem nenhuma função eclesiástica, mas é professor da escola dominical, dirigente de oração. Conta para mim, aonde você serve? Aonde você serve no corpo de Cristo? Você é diácono, você é dirigente de oração, líder de mocidade, professor de EBD, certo? Coloque aí para nós irmos nos conhecendo, tá bom? O nosso texto áureo vai dizer assim: e ele mesmo, ele quem? O próprio Senhor, ele mesmo deu uns, ou seja, dotação, presente, capacitação. Ele mesmo, o Senhor Jesus, capacitou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, certo? Ou seja, 5 funções, certo? Diferentes e complementares entre si. Veja bem, 5 funções, certo? 5 funções. Apostolado, porque ele toca todos os outros ministérios. Profeta, porque ele indica a vontade de Deus. Evangelista, porque ele está sobre todos na função de buscar e olhar
aonde está a necessidade dos carentes, aqueles que precisam de Cristo. Pastor, aquele que tem a aliança, certo? Ele é responsável por manter a aliança. E o evangelista, e o doutor ou o mestre, é aquele que vai pegar. Quando você vai pegar alguma coisa que é escondida, você não usa o mindinho, aquelas coisas que você vai lá no cantinho e se pega, né? Que vai buscar as minúcias, é o nosso doutor ou mestre. Os 5 ministérios, nós vamos falar deles depois. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. O porquê dos 5 ministérios. Efésios 4:12 vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos. Por que aperfeiçoamento? Porque fomos santificados no momento da nossa conversão. E esta santificação, ela vai durar até a volta de Cristo, a nossa morte. E quem trabalha isso? Os 5 ministérios. É o ministério da igreja. É o teu pastor. Muita gente, irmãos, ele masca freio, não gosta de pastor, se rebela contra a autoridade, se rebela contra as ordenanças da igreja, mas ele não entende que a igreja, ela é uma instituição divina e humana. O Senhor comanda a igreja através de homens. E esses homens, eles executam a vontade de Deus. Eu sempre digo aqui em casa, graças a Deus que a minha esposa, ela tem esse mesmo pensamento e nós ensinamos os nossos filhos. Nós respondemos ao nosso pastor. O nosso pastor responde diante de Deus, certo? Por quê? Eu sou um pastor auxiliar, eu cuido de congregação, mas eu respondo ao meu pastor presidente e o meu pastor presidente responde diante de Deus, ok? Então essa é a ideia do aperfeiçoamento dos santos, tá? Que vamos crescendo à altura e estatura de Cristo. A nossa introdução vai dizer assim, nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualidades que biblicamente são, veja bem, exigidas para o seu exercício. Quando Paulo escreve suas 2 cartas a Tito e a sua carta, suas 2 cartas a Timóteo e a sua carta a Tito, e mais o apóstolo Pedro na sua primeira carta, eles deixam muito claro quais são as qualificações. Não é todo mundo que pode ser um presbítero, um diácono. Existem regras, qualificações que precisam ser obedecidas. Ah, irmão Emerson, mas aqui não é assim. Irmãos, eu não quero discutir, mas nós temos princípios bíblicos que precisam ser seguidos e vão nortear a nossa vida. Vamos lá, o nosso primeiro tópico, ele diz assim, ó, o ministério sacerdotal de todo crente. E esse tópico vai ser dividido em 3 subtópicos. O sacerdócio no Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, uma doutrina bíblica resgatada pelos reformadores protestantes, tá? Então, quando nós falamos do sacerdócio no Antigo Testamento, nós precisamos compreender que quem era o sacerdote? Ele era o responsável por levar todas as ofertas e sacrifícios a Deus. Então, o que o sacerdote fazia? Ele levava as necessidades do homem, a adoração do homem diante de Deus, certo? E o profeta trazia a resposta de Deus para o povo. Então, havia sacerdotes e profetas, né? No hebraico, a palavra sacerdote é kohen. A palavra é kohen, porque é a família de Arão, certo? É a família dos kohen, é o sumo sacerdote. E no grego é hieros, certo? Que tanto um quanto o outro tem a ideia de ser aquele que oferece sacrifícios. Agora veja bem, quando você pega o princípio do Antigo Testamento, cada um era o seu sacerdote, certo? Cada um era seu sacerdote, daí foi se estabelecendo a ideia dos clãs,
certo? As famílias, e o chefe da família, ele era o responsável pelo sacerdócio. Por exemplo, vamos pegar assim, na época de Abel e Caim, cada um ofereceu para si sacrifício, tá? Quando nós chegamos na família de Noé, de Jó, de Abraão, nós já temos a figura do patriarca. Quem era o patriarca? Era o pai da família, era o homem mais velho da família, e ele era o responsável pela adoração. Você vai ver que Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, né? Sempre que acabava uma sequência de festas. Você vai ver Abraão, certo? Que está oferecendo ali sacrifício. O primeiro sacerdote mencionado na Bíblia seria Melquisedeque, Gênesis 14, 18, que vai dizer que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão oferece a ele os dízimos daquilo que recebeu, tá? Então quem fala contra dízimo vai brigar com Abraão. Abraão é antes da lei e ele já tinha esse princípio no seu coração. Na sequência, nós precisamos entender que veio o sacerdócio levítico. Os levitas são os filhos de Levi, o terceiro filho de Jacó, com Leia, né? É muito engraçado que Jacó amava Leia, né? Jacó amava Raquel, mas são os filhos de Leia que são honrados na Bíblia. Pega, como diria o Pablo Marçal, pega esse drive, instala esse drive aí. Raquel era amada, mas os filhos de Leia são os que são notáveis dentro da Bíblia. O leão da tribo de Judá vem da onde? De Leia. O sacerdócio vem da onde? De Leia. E nós podíamos continuar por aí, mas não dá tempo, entendeu? Pega aí, ensina na escola dominical que teus alunos vão começar a pensar diferente, ok? E o que acontece? Lembrei do Pablo Marçal aqui, lembrei das histórias loucas dele, tá bom? Mas vamos tocar o barco aqui. Então, a ideia do sacerdócio araônico é que houvesse toda uma geração, toda uma família, toda uma estrutura sacerdotal. Nós começamos com um sacerdócio individual, passamos por um sacerdócio familiar, depois nós vamos ter a instituição do sacerdócio do clã, da família dos levitas. Aí não havia mais sacerdote em casa, não havia mais essa manifestação do pai como sacerdote. Ele tinha obrigação de ensinar a lei, mas o sacerdote era o levita, certo? Era a família de Arão, que ofereciam diante de Deus no templo, agora não era mais em casa, ninguém mais podia oferecer sacrifício em qualquer lugar, precisava ir no templo para oferecer sacrifícios a Deus. Mas isto, irmãos, isto é um princípio que os levitas não compreenderam, que eles estavam para preparar a próxima geração de sacerdotes, que seriam todos os crentes, certo? Então, a família de Arão, os levitas, eles são o quê? Eles são figura do que o Senhor tem para nós. Você vai ver Deus dizendo a Abraão que a sua descendência seria uma bênção para todas as nações. Isto inclui todas as pessoas do mundo, tá? E seria uma bênção como? Levando a eles a palavra da verdade. Aí nós entramos no nosso segundo tópico, que é a doutrina do sacerdócio universal. Veja bem, sacerdócio universal de todos os crentes. Que vai dizer assim, ó, Hebreus capítulo 10, versículos 10 e 12. Um sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas. O que acontece? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mesmo que fosse de baixo para cima, tá? Por quê? Porque lá era um tecido com mais ou menos 11 centímetros de largura. Ó, preste atenção. 11 centímetros de largura era o tecido do véu do templo. Um homem ou uma dezena de homens não conseguiria rasgar, mas o véu rasgou de alto a baixo, ou seja,
a separação foi desfeita. O sacrifício de Cristo foi suficiente. E para que Cristo morreu? Cristo morreu para separar para ele, preparar para ele um reino de sacerdotes para Deus. Ou seja, a partir da morte de Cristo, todo aquele homem, mulher, novo ou velho, rico ou pobre, ele aceitou a Cristo, automaticamente ele faz parte do sacerdócio. Ele se torna um sacerdote de Deus. Ele tem liberdade para entrar no Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote, na antiga aliança, na época do sacerdócio levítico, entrava apenas uma vez, ele entra liberalmente. Então, a doutrina do sacerdócio de todo crente vai falar que todos nós temos a condição de entrar na presença de Deus, orar pelos nossos familiares, orar pelas nossas necessidades, buscar de Deus uma resposta para aquilo que nós precisamos. Nós temos a liberdade de entrarmos lá. Mas o nosso terceiro tópico vai ser uma doutrina bíblica resgatada pela Reforma Protestante. Esse tópico vai mostrar o seguinte, que a Igreja Católica, ele monopolizou o direito de entrar na presença de Deus, até que um dos títulos dados aos ministros católicos é sacerdote, certo? Então eles requereram para eles, e se você olhar na indumentária, nos equipamentos que eles usam, se assemelha muito àquilo que os padres, papas, cardeais, eles usam, certo? No dia a dia. Quando você olha, eles ministram em cima de uma bancada que parece uma arca. Então tem muito para remeter ao sacerdócio do Antigo Testamento. Tá? Eles manipularam a adoração e o culto a Deus. Tá? Com a Reforma Protestante, foi deixado de lado essa doutrina. Por quê? Porque na visão de Lutero e dos demais reformadores, cada cristão é um sacerdote de Deus. É o que nós chamamos do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, um dos títulos dado ao Papa é o vigário, ou seja, substituto de Cristo. Ou seja, é ele que faz os sacrifícios. Você pode ver que quando na missa, na hora da comunhão, o fiel é apenas a hóstia. O padre, ele come a hóstia mais o vinho. Ou seja, ele faz o sacrifício, tá? Ele perdoa pecados. E nós, como cristãos protestantes, não. Nós entendemos que nós podemos entrar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E isso não é só na Igreja Católica hoje, tá? Preste bem. Ó, marque aí na sua lição e fale para o seu aluno. Hoje não é só na Igreja Católica que tem essas coisas. Tô cansado de ver pastores por aí vestido com roupas esquisitas. Não, eu vou subir no monte, vou levar essa água e quando você... O que ele está fazendo? Ele está fazendo o sacrifício. E o crente, certo? Ou aquele que vai nessas igrejas, eles vão apenas usufruir desse sacrifício, tá? E a Bíblia nos ensina que não, que todos nós precisamos nos apresentar diante de Deus, com as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, precisamos adorar a Deus, certo? E nós temos liberdade a isso. Então, para Lutero, certo? Os crentes são sacerdotes e ninguém é sacerdote para si. Nós somos sacerdotes para os outros. O nosso ministério glorifica a Deus na vida dos outros. Tá? E Lutero definia o sacerdócio, certo? Por um exemplo bem claro, que a dona de casa ou um padeiro que trabalham bem glorificam mais a Deus do que um homem que vive em um mosteiro e é um beberrão dorminhoco, por exemplo. Entendeu?
Não adianta nada nós termos títulos de sacerdotes, títulos de pastores, se nós não cumprimos a nossa função, tá? Mas um homem, uma mulher que executam a sua ordenança, aonde você está, na tua escola, no teu trabalho, na tua pouca ou muita formação, pouco ou muito dinheiro, aonde você está, se você fizer o teu papel como cristão, o nome do Senhor será glorificado, ou seja, o Senhor recebe seu sacrifício. Aí nós entramos no segundo tópico, que é a estrutura ministerial do Novo Testamento, tá? E nós vamos falar dos 5 ministérios, certo? Lembra que eu falei? Apóstolo, vamos pegar aqui nessa mão, apóstolo, porque ele toca todos os outros ministérios, certo? Profeta, porque ele indica a vontade de Deus. O evangelista, porque ele é não maior em tamanho, mas ele consegue ver longe a necessidade evangelística da obra. Pastor, porque ele carrega a aliança. E o doutor, porque ele tem a função de buscar as minúcias do reino de Deus. Mostra isso para o seu aluno, entendeu? Mostra os 5 pontos aí do ministério de Efésios 4:11, você vai ver, vai ficar gravado na cabeça do seu aluno e vai ficar muito mais fácil quando você começar a falar sobre a aula. E eu quero pedir licença para você, porque eu quero deixar aqui a minha opinião, certo? Daquilo que eu estudo, daquilo que eu vejo, vivo e entendo a respeito dos 5 ministérios. Muitos estão dizendo que ele morreu, que não existe mais 5 ministérios, existe apenas 3, certo? Que apóstolo e profeta não existe mais. Eu sou contra, certo? Para mim existe. E existe apenas evangelistas, pastores e mestres. Por que eu sou contra? Porque a palavra de Deus vai dizer que os dons de Deus são dados sem arrependimento. O Senhor deu. Você lembra que nós lemos lá no textuário? Ele mesmo deu, certo? Só que, quando nós pensamos em apóstolo, vamos pegar apóstolo, nós temos que pensar em apóstolo em 3 tempos. 3 tempos do apostolado. Primeiro, o apostolado dos 12. Irmãos, o apostolado dos 12 é ímpar. Ímpar. Não existe apóstolo semelhante aos 12, certo? Porque os 12 viveram com Cristo, aprenderam de Cristo e são testemunhas da ressurreição. Nem Paulo é semelhante aos 12. Daí nós temos uma segunda leva, que são subsequentes aos apóstolos, certo? Você vai ver que Paulo, Barnabé, Judas, Tiago são chamados de apóstolos também. Por quê? Só que daí é um apóstolo diferente. Aí entra no sentido nato da palavra. Porque a palavra apóstolo é a palavra grega para enviado, que é a mesma palavra para missionário. Então, se você olhar ali Paulo, ele é um apóstolo, só que mais no sentido de missionário. Todos os outros, eles fazem o trabalho de edificação do corpo aonde ninguém ainda pregou, certo? Aí onde ninguém ainda pregou. E isto vai durar, esse apostolado, ele vai durar até, vamos dizer assim, até a morte de João Apóstolo, certo? Por quê? Porque João teve a vida mais longeva. E tanto os primeiros apóstolos quanto essa segunda leva de apóstolos, eles faleceram antes de João. Depois do ano 100, você vai ver que o título de apóstolo não é mais usado. Por quê? Que ele sumiu. Não. É que a partir de então adotou-se o nome de missionários, tá? Missionários. E essa ideia nova de apóstolo, ela vai surgir 2005, 2010 para cá, certo? Com o surgimento de algumas igrejas neopentecostais que vão resgatando esta ideia dos 5 ministérios, tá? Só que então, nos 5 ministérios dessas igrejas, o apóstolo, na verdade, ele é o pastor, certo? Ele é um bispo, um superintendente, ele é alguém que cuida da igreja, apenas mudou a nomenclatura. Particularmente, eu não gosto, mas é uma nomenclatura, é um título ministerial
que não tem poder a mais que um pastor ou um bom presbítero. Tá entendendo? Então é um título ministerial que é dado para essas igrejas. Então, para mim, a ideia de apóstolo continua, mas como o enviado. Por exemplo, nós poderíamos dizer que pastor Daniel Berg, pastor Gunnar Wingren e os demais missionários que vieram para o Brasil, eles fizeram uma missão apostólica no Brasil. O que eles vieram? Trouxeram a mensagem do evangelho. Nós já tínhamos outras igrejas, mas eles difundiram o evangelho pelo Brasil, plantaram igrejas, desenvolveram a doutrina, certo? Então eles fizeram um trabalho apostólico. David Livingstone e muitos missionários, eles fizeram trabalhos apostólicos, mas não receberam o título de missionário, de apóstolo, certo? Receberam o título de missionário. Então, na minha ideia, na minha mente, os 5 ministérios existem, mas o apóstolo, ele é o missionário. Ele ensina, ele pastoreia, ele evangeliza e ele revela, ele traz a vontade de Deus. Vai lá. O segundo, o profeta. O profeta, a ideia de profeta que nós temos, certo? Que nós tentamos puxar, é a ideia do Antigo Testamento. Mas veja bem, a Bíblia vai deixar bem clara que o Antigo Testamento se fecha em João Batista. João Batista é o último profeta aos moldes do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele é mais um pregador da palavra. Alguém que prega com ousadia e com autoridade. Nós temos ali Ágabo, lógico, ele profetizar, ele por 2 vezes revelou coisas que iriam acontecer, mas nós também temos no Brasil, por exemplo, o pastor Gesiel Gomes, certo? Que eu gosto muito, referência bíblica para mim. Pastor Gesiel Gomes, ele está pregando mensagens maravilhosíssimas, Deus o usa no meio do caminho, certo? Ou seja, o Senhor o chamou para pregar a mensagem, para testificar da verdade. Nós temos grandes homens, o meu pastor Ed Spolini, ele está pregando, a mensagem que ele prega é uma mensagem revelada por Deus, uma mensagem assim, fora do comum, certo? Revelada por Deus, para a edificação da igreja. Quando o meu pastor chegou aqui em Castro, nós tínhamos apenas 2, 3 congregações, certo? Há 30 anos atrás. Hoje nós estamos beirando 30 congregações, certo? Igrejas grandes, igrejas cheias. Por quê? Porque ele pregou a palavra com a autoridade. Então, o profeta, certo? Lógico, pode ter o ministério profético, tá? Mas o profeta seria mais alguém que transmite a vontade de Deus com autoridade. Já o evangelista, aí nós vamos entrar na linha clássica, ele é aquele que tem um ardor missionário. Eu tenho um amigo que ele é missionário por natureza, certo? Ele é missionário, a esposa largou dele, ele abandonou tudo para viver pregando a palavra. Simples. O trabalho dele, a vida dele é levar o evangelho a outras pessoas. Eu tenho um outro amigo que ele tem uma situação financeira boa, mas ele abdica de tudo, principalmente do seu recurso financeiro, para comprar tenda, pregação. Então, o evangelista é alguém que tem esta chamada, esse ardor de ganhar almas. O pastor pastoreia, cuida, limpa, prepara, zela daqueles por quem Cristo morreu. E o mestre, e o doutor, ele tem a incumbência, igual você, de sentar, se preparar, ver o que é isso, ver o que é aquilo. Olha, vamos comparar as doutrinas. Olha, isso daqui está errado, isso daqui está certo. Vamos ensinar a igreja, vamos edificar a igreja. Então, esses são os 5 ministérios. E o serviço da diaconia e do presbitério, né? O serviço do diácono e do presbítero. Ó, eu vou falar para você. Eu sou secretário do campo. Eu sou professor de teologia e da EBD. Eu sou pastor setorial, eu atendo 4 congregações. Mas eu, Eberson, o trabalho dentro da igreja que mais me cativa é o trabalho de diácono. Irmãos, eu sou diácono por natureza. Tá? Eu sou diácono, amo a diaconia.
gosto de pregar, gosto de ensinar, isso faz parte de quem eu sou. Mas por que eu gosto da diaconia? E eu acho que todo pastor deveria amar a diaconia, certo? Mais do que ama o púlpito. Porque é ali o diácono que recebe as pessoas, que abraça, encaminha, conhece todo mundo, conhece todos os departamentos, sabe como a igreja funciona. Sabe por que muito pastor está se perdendo na curva hoje? Porque quem já começa pastor, ele tem uma visão do alto da igreja, certo? Ele vê a igreja de cima para baixo. Agora, quem começa diácono, olha a igreja de baixo para cima, certo? Ele tem outra visão. Ele olha e vê as necessidades do povo de Deus. Então, para mim, a diaconia é o serviço tão importante quanto o pastorado, certo? Tão importante. E por que nós estamos sofrendo hoje? Porque poucos querem ser diáconos. Todo mundo quer ser pastor. E eles não compreendem que não existe pastorado sem um bom diaconato, certo? Nós sofremos muito, 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 muito. Porque nós estamos nos púlpitos e nós estamos vendo a necessidade e não tem quem faça. Por quê? Porque nós estamos apinhados de pastores, mas nós não temos bons diáconos. Tá? O diaconato é essencial e primordial na igreja. O presbítero, na verdade, ele tem a mesma função que o pastor. Tudo que o pastor faz, ele faz também. Com a grande diferença entre o ministério pastoral, e isso você pode ver dentro da Bíblia, que o presbítero, ele tem uma função local. Ele é pastor daquela igreja. Ele é pastor daquele lugar onde ele é presbítero naquele lugar. Por exemplo, alguém que é presbítero em Castro, se ele se mudar para Piraí do Sul, que é a cidade vizinha nossa, ou Carambeí, ele não será presbítero lá, porque presbítero e diácono é um cargo local. Agora, evangelista e pastor é uma função, um cargo nacional, certo? Você pode, em qualquer lugar que você for, a tua credencial, ela é validada, tá? Então, para mim, é essa a única diferença, mas que também é extremamente importante, porque aonde não há pastor, é o presbítero que cuida da igreja, que unge, que cuida das pessoas, entendeu? Então é importante nós focarmos isso. O nosso terceiro tópico, qualificações para o ministério. E o primeiro subtópico diz assim, ó, qualidades de natureza moral. Olha só o que o nosso comentarista coloca. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa a ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Irmãos, e aí que tá pegando. Porque pensa num povo que tá tomando camaçada de pau, certo? São os obreiros. Por quê? Aí, né? Aí vamos bater, então. Vamos bater agora aí. Por quê? Porque não estão se separando por vocação. Estão sendo separados por amizade. Desde diácono até pastor presidente. Estão sendo chamados por amizade. E por conveniência. E a ideia do ministério é que seja chamado por vocação, para engrandecimento do reino, certo? Você tem que orar antes, tem que buscar a Deus antes. Não é separar só por separar, é separar pela necessidade, certo? De você ver o ministério e aquele ministério se encaixar no projeto de Deus para a igreja, tá? Então, veja bem, não avarento, irrepreensível, não tendo que repreender. E nós estamos vivendo cada dia mais escândalos, enxovalhando o nome da igreja, tá? Eu digo, certo? Eu, como pastor, eu serei pastor enquanto a minha reputação sustentar o meu ministério, certo? Reputação é a palavra para o ministério. Eu preciso que a minha reputação seja ilibada. Ninguém pode tocar na minha reputação, porque o dia que tiverem o que falar de mim, eu perdi minha credibilidade. Tá? E este é o problema.
Nós estamos vivendo em tempos que os obreiros perderam a credibilidade. Tá? Hoje não, já tem pelo menos 2 décadas isso, as 3 profissões menos confiáveis: político, policial e pastor. Os 3 P. Político, policial e pastor. Ou seja, a credibilidade foi embora. Tá? Mas nós precisamos entender que nós precisamos resgatar. Não é dizer, não, foi embora, não. Nós precisamos resgatar referência. Escreve para mim aqui no comentário. Quais são as suas referências como pastor? Quais são as suas referências? E eu vou dizer para você 3 das minhas. Primeiro, o meu pastor. Irmãos, não é porque ele é meu pastor, mas pensa num homem idôneo. Pensa num homem crente, o homem sério é o meu pastor. Pastor Ed Spolini, certo? Sério com o dinheiro, sério no tratar, sério no falar, certo? Aonde você chegar e falar que você é ovelha do pastor Ed Spolini, você é respeitado. Beleza. Segundo, pastor Gesiel Gomes, um homem com uma palavra irretocada, uma vida ministerial, de família, que deve ser exemplificada. Terceira referência, meu avô, presbítero Virgílio Santos. Ele que fez quem eu sou, certo? Sempre vi meu avô trabalhando, se gastando, se arrebentando pela obra de Deus. Doente, com saúde, ele não pensava. 3 referências que eu tenho. Quais são as suas referências como pastor? E isso nós entramos já na ideia da qualificação social. A primeira coisa que você precisa entender, ou qualquer um, que para entrar no ministério, primeiro tem que gostar de gente. E eu já tenho visto obreiro que não gosta de gente, certo? Eu tenho visto pastores que terminam o culto, eles saem pelas portas de trás dos templos para não cumprimentar o povo. E eu me criei, eu estou no Paraná, mas eu sou de São Paulo, indo para as reuniões do Belenzinho, certo? Que é a sede estadual, e vendo o pastor José Wellington descendo do púlpito e cumprimentando o povão, certo? Vendo obreiros mais velhos. Irmãos, o pastor José Wellington desce e os mais velhos, né? Os obreiros mais velhos, ele conhecia todo mundo pelo nome, chamava pelo nome, sabia quem era, entendeu? E hoje não, hoje a nossa geração de estrelinha termina o culto, ele sai correndo, quase contrata os guarda-costas para não tocar e sai correndo. A nossa função como pastor é estar no meio do povo. Se você não gosta de gente, se o candidato que você vai separar não gosta de gente, já não serve, certo? Tem que gostar de gente. Tem que ter cheiro de ovelha. Tem de estar perto e próximo para que o reino de Deus seja glorificado. E o terceiro ponto é qualificados para o ministério. Aí, quando eu fui separado do ministério, eu assumi minha primeira congregação muito novo, certo? E eu assumi minha primeira congregação, eu acho que eu estava de 23 para 24 anos. Irmãos, isso foi um escândalo, certo? Daí eu fui consagrado ao diaconato, eu creio que estava com 25, daí ao presbitério com 27, a evangelista com 33 e ao pastorado com 39. Quando eu assumi minha primeira igreja, depois fui separado do diaconato ao presbitério, foi um escândalo na minha cidade. Por quê? Porque todos os demais eram bem mais velhos. Porque qual o entendimento? Que o obreiro, ele precisa ter experiência de vida, de família, de ministério, para tocar a obra de Deus. E eu sou favorável a isso. O que fez a diferença na minha vida? Que primeiro, eu cresci na casa de um pastor. Meu avô era pastor. Um homem muito sério, muito trabalhador. E sempre me ensinou, sempre creu no meu ministério. Sempre me ensinou. E quando eu entrei no ministério, os amigos do meu avô, que tinham idade para ser meus avós, eles me adotaram. Eles me adotaram no ministério. Então, isso me ajudou, certo? Mas muitos que começaram junto comigo, ou pouco depois,
que eram da minha idade, um pouco mais velhos que eu, uns se perderam no meio do caminho, outros pararam, tá? Por quê? Porque nós precisamos olhar as pessoas e ver as qualificações morais, espirituais, sociais desta pessoa. Nós não podemos apenas entender, fulano é bonitinho, fala bem, canta bem, prega bem. Qual que é a vida dele? Qual o testemunho dele? O que se pode falar dele? Eu lembrei agora, quando no meu casamento, o pastor Nathanael Santos, que foi fazer o meu casamento com a irmã Josiane, uma das coisas que ele falou no casamento é que tanto eu quanto a irmã Josiane, minha esposa, nós éramos alunos assíduos da escola dominical, certo? Ou seja, havia uma referência, eles sabiam quem eu era, sabiam quem era minha esposa, certo? Nós tínhamos um histórico, o pai da minha esposa foi diácono muitos anos, tá? Mas nós precisamos não olhar a pessoa apenas, nós precisamos olhar o histórico dela, tá? E aí, irmãos, nós podemos separar as pessoas ao ministério. Por quê? Porque o ministério é algo ímpar dentro da vivência cristã, certo? E a igreja precisa atentar para isso. A igreja precisa estar firme olhando para o ministério, porque o ministério é o servo da igreja, tá bom? Deus te abençoe, espero ter te ajudado e te espero semana que vem na nossa próxima aula.